Vai acontecer nesse domingo, na capital paranaense, aqui em Curitiba, o segundo seminário arquidiocesano de valorização e promoção da vida, promovido pela Comissão Família e Vida da Arquidiocese de Curitiba, com o tema A Dignidade da Pessoa, Conceitos e Armadilhas. O evento terá como sede o auditório da Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Quem está comigo aqui, e a quem eu revejo com muito prazer, é o Paulo César Stark Júnior. Ele é formado em contabilidade, atualmente trabalha como superintendente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, para o estado do Paraná, mas por razões que ele mesmo vai explicar para a gente aqui, ele hoje faz parte da Comissão Vida e Família da Arquidiocese de Curitiba e coordena este segundo seminário arquidiocesano de valorização e promoção da vida. Paulo, prazer em tê-lo aqui no nosso diálogo da Rádio Evangelizar. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer é todo nosso. Pois é, como é que um contador, um contabilista, alguém que lida com esta área tão importante, de um banco tão importante também como é o BRDE, de repente está voltado para uma comissão tão importante também na Arquidiocese, que é a Comissão Vida e Família? Sérgio, minha esposa Ângela e eu acreditamos na família como um dom maravilhoso de Deus. Temos 4 filhos e os nossos 4 filhos, na medida em que eles foram vindo, foram nos impulsionando a trabalhar pela vida. Estamos hoje ajudando a Comissão Vida e Família na organização desse evento e esperamos contribuir com a nossa sociedade, com a nossa igreja, com a reflexão que a gente está promovendo. A nossa história de vida nos levou a meditar bastante, a refletir bastante sobre a vida. Desde um aborto espontâneo que a gente teve, uma filha especial que nós acolhemos em nosso coração, e que hoje mudou nossa vida, as outras 2 filhas também, todas elas nos ajudando a entender um pouquinho melhor o que Deus nos dá quando nos dá a vida. Quer dizer, para se entender o valor da vida, é preciso às vezes que a pedagogia de Deus nos mostre situações completamente adversas. É isso, né, Paulo? Eu acredito que, sabe, Sérgio, a gente às vezes procura estudar, trabalhar, buscar formação e acha que a gente é capaz de aprender sozinho. Mas eu acredito piamente que Deus tem me mostrado que é Ele que nos educa o tempo todo, e é Ele que vai dizendo o que a gente deve aprender, Ele que vai nos ensinando o tempo todo, mostrando para a gente o caminho que a gente deve trilhar, aceitar o que Ele nos coloca. Com algumas situações adversas, sim, é verdade, mas não impossíveis de superar e não por isso fáceis, né? Muitas vezes difícil. Como é a situação do filho especial, a nossa filha Anne, quando a gente soube que ela tem uma síndrome, o nosso mundo caiu. A gente passou anos sem entender o que Deus queria da gente. Não é simples você receber a notícia de que a tua filha não vai ter independência, não vai ter autonomia, que ela não vai estudar, que pode ser que ela não ande, que ela vai ter epilepsia. E quando a epilepsia vem e a gente vê o nosso filho sofrendo, todo esse processo de dor é difícil de compreender. Mas é preciso dar um sim como Maria deu. Um sim no escuro, um sim que você não entende, e que, enfim, é um sim a Deus. É um sim conduzido pela fé. Absolutamente. Integralmente na fé. Também na coragem, Sérgio. Eu gosto de falar que, se é que às vezes algum padre vai me corrigir ainda, mas a minha fé é tão pequena, mas tão pequena, eu não consigo compreender nem o sim que a gente deu. Eu só sei que a gente teve coragem de dizer sim. E de ter coragem de rezar sem acreditar muito, de rezar sem entender, de acreditar que nossa filhinha que morreu lá no ventre ainda está com Deus e lá do céu está intercedendo por nós. É coragem, Sérgio, sabe? É coragem de ter fé. Jesus falou que
que se a gente tiver fé do tamanho do grão da mostarda, a gente já vai ser capaz de remover montanhas. A nossa fé, a minha fé, a fé da Ângela, não tem nem o tamanho do grão da mostarda. Você está dizendo uma coisa interessante, Paulo, porque acho que dá para a gente refletir um pouco nisso, porque muita gente confunde fé com sentimento. E fé não é sentimento. Não tem o dia que eu estou sentindo fé e não estou sentindo, não. A fé é uma decisão, muitas vezes corajosa, como você falou, de apostar na graça de Deus mesmo. Acreditar que este é o caminho, aderir à pessoa de Jesus. Não é filosofia, não é entendimento histórico, não é, sabe, é uma decisão, e mais do que isso, acho que é um dom que Deus te dá e você acredita. Né? Como você falou assim, mesmo na dúvida rezo, mesmo com dores aposto, é mais ou menos isso, né? Sérgio, eu lembro muito bem de 2 momentos na vida minha e da minha esposa no nosso matrimônio. Eu, com perto de 30 anos, estava passando uma crise como muitos passam perto dos 30, né? E eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não entendia o processo que eu estava vivendo. Eu só me ajoelhei na frente da minha esposa e falei: Ângela, impõe as tuas mãos sobre mim e reze, porque eu não sei o que está acontecendo. E numa outra oportunidade, a Ângela passava por uma dor muito grande e ela também dizia: eu não sei o que acontece, eu não sei o que está acontecendo. E eu falei: Ângela, eu também não sei nem como te ajudar, mas eu vou agora rezar. É um abandonar-se, Sérgio, que mesmo sem você entender, você precisa decidir fazer e pedir a Deus o dom, porque como você falou, é dom. A fé eu não sou capaz de ter sozinho. Se Deus não me dá, eu não tenho. Eu preciso então pedir essa graça. A gente já recebe a graça no batismo, depois a gente precisa fazer essa sementinha brotar de alguma forma, e a gente precisa então decidir molhar a sementinha, regar ela, né? Regar e fazer com que ela cresça de alguma forma, mesmo que ela não cresça muito. Mas a fé, eu tenho a impressão que muita gente confunde. A fé de hoje não vale mais para amanhã, né? A fé tem que ser renovada todos os dias. É um edifício que se constrói, né? Tijolo por tijolo. Porque tem muita gente que diz: não, vou ficar num retiro durante 3 dias e daí posso ficar sossegado que estou abastecido. Não é assim desse jeito, não é, Paulo? Não é. É todos os dias, na dificuldade, mesmo sem ter vontade de rezar, mesmo sem ter fé, mesmo desiludido, ou na alegria, ao contrário. O dia que você está muito bem, que você está feliz, e às vezes a gente esquece de rezar porque está feliz, né? É rezar. E Sérgio, rezar aqui é uma coisa, a gente pode achar difícil. Sabe como que é o rezo? A gente tem muita dificuldade de rezar lá em casa. Nós somos uma família como qualquer outra. A gente fala para os noivos que a gente ajuda a preparar na pastoral familiar. A gente não tem a capacidade de rezar com naturalidade. Não é fácil rezar. Eu todos os dias levo minha filha para a escola, minha filha mais velha de 13 anos, a Laís. Todo dia, filha, vamos começar a nossa oração? Todo dia eu rezo um Filho do Espírito Santo, rezo o Creio, um Pai Nosso, 3 Ave Marias. É a nossa oração. É a minha oração diária. Rezo antes das refeições, quando a gente lembra, porque a nossa rotina hoje também é complicada. É um esforço, é uma disciplina, inclusive, é um buscar incessantemente. A nossa fragilidade humana recorrendo ao divino, ao eterno, que para nos socorrer. Bem, Paulo, a dignidade da pessoa, ela é contemplada já a partir da Sagrada Escritura. Quando a gente fala da criação do homem, ali já está a dignidade do ser humano muito presente. Ela vem ser ratificada e evidenciada na própria figura de Jesus, que se faz criatura humana também. Então a dignidade está aí na figura histórica e terrena de Jesus, né? Mas a questão dessas armadilhas que eu quero pensar, conceitos e armadilhas, o que o tema vai discutir neste âmbito, nesse aspecto? Então, Sérgio, atualmente nós, homens e mulheres contemporâneos, confundimos um pouquinho onde está a nossa dignidade.
muitos de nós ainda hoje falamos que para ser digno a gente precisa trabalhar, por exemplo. Sem um trabalho a gente não tem dignidade. Quando a gente descobriu que nossa filha tinha uma síndrome, a gente também começou porque essa questão da dignidade a partir da Bíblia, do ensinamento da igreja, a gente aprende, né? Desde a catequese a gente entende que a dignidade do ser humano está no chamado de Deus, está na própria existência, etc. Mas enquanto a gente não experiencia isso, a gente não compreende bem o que a igreja está nos ensinando com esse conceito de dignidade da pessoa. E quando a gente descobriu que a Anne tinha a síndrome, a Ângela e eu, a gente começou a nos questionarmos mesmo, né, onde está a dignidade da pessoa, se ela não vai poder trabalhar, se ela não vai ter autonomia, especialmente autonomia. Uma pessoa sem autonomia tem dignidade, Sérgio? É uma coisa tão que ficou na nossa cabeça. É porque ela fica... existe dignidade na dependência, né? Isto. Esse é um questionamento interessante. Exatamente. Né? Isso ficou, a gente foi procurando compreender e também depois, quando o nosso filhinho morreu, a gente deu esse bebê que morreu com 3 meses, a gente chamou de Doce Luz. Uhum. E a nossa Doce Luz, a gente tinha dúvida se ela tinha alma, né? A gente tinha, e eu fui buscar isso, compreender, conversando com padres, e para os padres ajudarem a gente a entender o que Deus queria da gente com aquele processo todo, né? E a gente começou a entender que o ser humano, quando concebido, quando chamado à vida, ele já é digno na sua integralidade. Ele é constituído por Deus, independente se ele tem, do ponto de vista da medicina, vida viável, né? Porque hoje já virou moda chamar a vida viável ou inviável. Mesmo que algum médico algum dia diga para a gente que a vida é inviável, ela é digna. Ela é digna porque foi presente de Deus aquelas 2 célulazinhas que saíram do corpo do homem, que saíram do corpo da mulher e se uniram por causa de Deus. Foi Deus que chamou aquele novo ser a vida. E essa dignidade revestida por Deus é que nós recebemos, que nós vamos conversar. E no mundo de hoje, então, a gente confunde isto e várias armadilhas começam a aparecer. Por exemplo, isso que eu falei, né? Não vai trabalhar ou não trabalha, está desempregado, não é digno. Não, você é digno, porque você foi chamado por Deus à vida. E aí entram muitas outras questões, Sérgio. Até pessoas que começam a defender o aborto dizendo que o bebezinho, o feto, né, que está dentro da barriga da mãe ainda não é um ser humano, porque, por exemplo, não tem atividade cerebral. O fato de não ter atividade cerebral em determinado momento do desenvolvimento do ser humano vai levar aquele ser a não ter dignidade? Então, sabe, são coisas que a gente vai conversar nesse seminário. Pois é, porque agora deu uma acalmada, sim, mas houve um momento em que a anencefalia foi algo muito discutido, né? E daí criou-se uma discussão ética, bioética, entrou nesse viés, nesta cunha, para criar uma discussão em torno dessa situação, que aos olhos da igreja, os olhos cristãos da igreja olham como vida. Caso contrário, eu costumo dizer assim, então uma instituição como Cotolengo não precisava existir, né? Exatamente. Não é mesmo? Quer dizer, para que então? Aqueles, olhando friamente, gente, olha bem, o olhar do mundo. Olhar do mundo. Por isso que eu disse, né, na música que introduz o programa do Vila Reluz, né? De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem, que é a alegria. O mundo pode trazer para você mais uma alegria, mas uma alegria que é tipo claque de televisão. Né? Mas a alegria mesmo de verdade, na tristeza, uma alegria no meio da adversidade, essa só Jesus que dá, Paulo. Né? Então seria de olhar para o controle e dizer, para que vocês estão cuidando dessas crianças se elas não vão ter... Veja bem, eu vou falar como o mundo fala. Jamais falaria isso aqui. Elas não têm utilidade nenhuma, são totalmente dependentes. Se a gente não cuidar delas, elas morrem. Quer dizer, é cristão uma fala como essa, né? Então, me parece que este ponto
do seminário é que me parece que é o ponto nevrálgico que deve sensibilizar a sociedade, principalmente os legisladores, né, Paulo? Exatamente. A anencefalia que você citou, ela não pode ser discutida no âmbito jurídico, que foi o que aconteceu, né? Foi. Gente, a gente está falando de amor de pai e de mãe. Né? A gente viu tantos testemunhos naquela discussão da anencefalia de pais dizendo: a minha filha, mesmo sem cérebro, mesmo com a chance de viver muito poucos dias, é minha filha. E daí? Mas olha, a senhora vai dar à luz, mas ela vai durar no máximo 48 horas. É o tempo que Deus deu para ela, é o tempo que ela vai ser amada, e acabou-se. Exatamente. Ela é digna de viver este tempo. Exatamente. O tempo que Deus deu para ela. E a gente não é capaz de compreender a missão que ela tem, porque mesmo com 48 horas de vida, ou falecendo no útero da mãe ainda, ela tem uma missão. Às vezes essa missão é ajudar os pais a compreender, inclusive, esse processo. Por que não olhar dessa forma o presente que Deus dá para as pessoas, né? Para nós, pais e mães. Então, a nossa ajuda aqui com o seminário está em tentar mostrar para as pessoas que a gente tem que olhar além, sim, olhar além do jurídico, olhar além da medicina, e daí englobar a bioética, que traz tanta riqueza, porque tem todo esse olhar múltiplo, né, sobre a mesma coisa. Perfeitamente. Mário Antônio Sanches, olha só, gente, é professor, doutor em bioética, doutor em teologia, mestre em antropologia social e coordenador do mestrado em bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Às 8h20 ele vai estar falando sobre conceito de pessoa e dignidade, armadilhas filosóficas. Exatamente. Vai falar de tudo isso que a gente conversou aqui, né? Diferentes pensamentos científicos que acabam concluindo que a vida começa mais tarde do que realmente é, porque a biologia é muito clara em falar que a vida começa na concepção, e a nossa fé nos diz isso hoje, né? Conforme a gente pode conversar. Então o professor Mário vai estender por 45 minutos, vai se estender falando sobre isso, ajudando a gente a compreender essa visão da igreja, mas também a visão de outros ramos da ciência, né, de ramos da ciência sobre o conceito da vida, e daí as armadilhas que se colocam para nós que temos fé e para a humanidade, não só para a gente que tem fé, né, para a humanidade toda. É interessante que cada vez que a gente fala de armadilhas filosóficas, a gente está falando daquilo que o Papa Bento XVI enfatizou tanto no seu pontificado, que são o relativismo, né? O perigo do relativismo, que acaba nos afastando da verdade e de conceitos cristãos que são importantes para a dignidade da vida humana. Neste caso específico, Paulo. Exatamente. Por exemplo, um fato, um ensinamento que eu já ouvi do professor Mário Sanches várias vezes, né? Ele cita um estudioso chamado Peter Singer, que fala que respeita a vida da mesma forma que a Igreja Católica respeita. A vida tem dignidade e tem que ser respeitada. Só que ele diz que a vida começa lá só no 3º mês da gestação. Ou seja, antes disso poderia ser abortado. O ser que está ali poderia morrer. Né? Então, são questões que nos colocam, e a frase dele de respeito à vida não condiz com o que a gente acredita. Quer dizer, o respeito à vida a partir de 3 meses. Exatamente. Antes não existe vida. Exatamente. Que processo louco é esse, né? Exato. Essa é uma armadilha filosófica. E que a gente, às vezes, mesmo centrado numa fé, acaba caindo e resvalando perigosamente. Exatamente. Eu acho que é importante que as pessoas participem desse seminário, Paulo. Importante, sabe? Porque é o esclarecimento de um professor, de um doutor, né? Mas com um embasamento cristão muito, muito profundo, muito grande. Depois dessa palestra, quem vai proferir uma palestra também interessante é o outro não menos destacado, presidente do Instituto Superior de Educação, Felipe Neri Martins Neto. Exatamente. Ele, inclusive, esteve em Curitiba no final de semana passada. Eu pude participar do evento onde ele estava, falando aí de biopolítica. Ele veio falar semana passada lá com o Padre Silvio, da paróquia do Capão Raso, da paróquia do São Jorge, lá do Portão. E ele veio falar para a gente sobre as armadilhas que hoje estão inseridas no sistema de educação, né, em Plano Nacional de Educação, como que as nossas crianças estão recebendo e aprendendo o conceito de dignidade de pessoa. Né, e não só o conceito de dignidade de pessoa, mas relações, né, questões que são caras para nós,
e que podem estar sendo ensinados nas escolas, e a gente precisa ficar alerta. Então ele vai vir falar sobre isso. Em seguida, daí vai ter o padre Rafael Fornacier, doutorando em Ciências do Matrimônio e Família, mestre em Antropologia Teológica e vice-coordenador da Comissão de Bioética da CNBB, vai expor sobre o papel da CNBB e as armadilhas na política. Exatamente. O padre Rafael, quando a gente planejou o seminário lá no início do ano ainda, a gente percebeu que a gente ia estar perto da eleição, né, 2 semanas antes da eleição, e a gente pensou, a gente precisa discutir um pouquinho qual é o papel da igreja e da CNBB nesse processo, né, de defesa da vida, ou melhor, de anúncio da vida e promoção da vida, e ele vai vir falar para a gente de como que a igreja age. Lá em Brasília, ele mora em Brasília, ele vai vir falar, olha, lá na CNBB, quando a gente fala de vida e família, a gente se posiciona assim, a gente se articula desta forma, e a igreja age assim e pensa assim. Para deixar bem clara a posição da igreja, né, que não se deixa levar por ideologias, nem por filosofias. Ela segue Jesus Cristo. Exatamente. E para terminar, o ciclo de palestras será concluído com o debate entre os palestrantes, mediado pelo doutor Agostinho Bertoldi, nosso querido amigo doutor Agostinho, que é médico, radiologista, ginecologista e presidente do Semplafan. Fala um pouco sobre o doutor Agostinho e sobre esta participação dele também no seminário. Por favor, Paulo. Doutor Agostinho é uma pessoa reconhecidíssima aqui no nosso meio, presidente do Semplafan, Centro de Planejamento Familiar, profundo conhecedor de vida matrimonial, matrimônio, médico, vai ajudar os participantes que vão fazer perguntas durante o evento, a gente vai receber perguntas, vai ajudar os participantes nesse diálogo com os palestrantes e ajudar os palestrantes também depois a esclarecer as dúvidas que surgirem e eventualmente até algum confronto de ideias que pode vir existir. O Dr. Agostinho vai fazer essa mediação, ajudar a gente a compreender tudo que nas 3 palestras anteriores vai ser discutido. A vida primeiro foi anunciada. Quando a gente olha para o anúncio da Casa de Nazaré, o lindo anúncio feito à Senhora de Nazaré, ali a vida foi anunciada, a partir daí ela foi promovida e foi valorizada. Então, a vida não precisa ser defendida, ela tem que ser valorizada e promovida. É isso, né, Paulo? E nesse lar de Nazaré, depois que ela foi anunciada e promovida, o amor surgiu, né? E a partir dali esse amor levou inclusive a cruz e a ressurreição. É isso que nós temos que fazer, anunciar a vida, a criação, a fé como dom de Deus. Nós não precisamos defender, Deus não precisa ser defendido. De que precisa ser anunciado. Anunciado. Isso. E vivido, né? E vivido. O que é mais difícil. Que a sua mensagem seja colocada em prática. Paulo, meu querido, para quem quer participar deste maravilhoso encontro de domingo na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como é que deve fazer? Bom, primeiro, acesse o nosso site, se puder, www.seminariodavida.com.br. Lá tem todas as informações de local, como acessar. Hoje a gente vai colocar lá também as linhas de ônibus que vão estar disponíveis. Se não puder acessar o site, vai na PUC na hora do evento, às 7h40 da manhã. A gente já vai estar com a nossa equipe lá. No campus do Prado Velho. No campus do Prado Velho, portão 1, entra pelo portão 1, no portal de pedestres, pode entrar pelo portal de pedestres, bem em frente ao portal, é o auditório da biblioteca. A gente vai estar lá já com a equipe montada para estar recebendo você e recebendo sua inscrição. Quer dizer, a biblioteca é de um lado, o auditório é do outro. Exatamente, nos fundos da biblioteca. Aquilo ali é o seu Moroso Lima, aquele auditório? Não lembro agora. Sim. Não vamos fazer confusão com os ouvintes, não. É o auditório da biblioteca. Perfeito. E pronto, né? Chegando lá logo ali por 7h, 7h30, se inscreve, R$10 a inscrição? R$10 a inscrição para ajudar a gente para o cafezinho das 10 horas, porque a gente não quer que ninguém vá embora com fome. Isso. Né? Então, aqui participe de todo o evento e vamos estar lá esperando você para participar com a gente. Olha, eu recomendo, super recomendo, primeiro pelo tema e depois pelos palestrantes que vão estar lá. Você vai aprender muito, a sua fé vai crescer, o seu entendimento de vida vai crescer e você não deve perder esta preciosa oportunidade. Paulo, fique à vontade para convidar agora as pessoas.
Olha, Sérgio, muito obrigado de abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho também da minha história de vida, com a Ângela. Ela não quer ser nada mais do que a nossa história e que a gente está abrindo para as pessoas para dizer, olha, a gente precisa conversar mais sobre a vida. A vida, a igreja também propõe uma conversa, a igreja propõe que essa conversa seja na semana de 1º a 8 de outubro, é a Semana Nacional da Vida. Nas nossas paróquias a gente precisa vivenciar esse momento, fazendo preces, pedindo para o padre falar um pouquinho mais sobre a dignidade da vida, falar sobre as dificuldades que nós enfrentamos, falar sobre o carinho que a gente deve ter com os nossos idosos, respeitar a vida até o final dela, o final natural da vida, respeitar a vida em todas as fases, respeitar as nossas crianças, respeitar os adultos, com o olhar, Sérgio. Olha que exemplo, para mim é um exemplo muito claro de como a gente pode promover a vida, com um bom bate-papo, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, prestando atenção no que hoje a gente diz, no que a gente fala, parar de prestar atenção um pouquinho no barulho do mundo e ouvir as pessoas, olhar as pessoas com admiração, olhar o próximo com admiração. Isso é valorizar a vida na sua profundidade. E é sobre isso que a gente quer falar, sobre tudo isso, né? No pequeno gesto a gente vai falar do grande gesto lá no nosso seminário. Esteja com a gente para estar participando com a gente e descobrindo esse mundo, o mundo maravilhoso que é o dom da vida que Deus nos dá.